Durante milhões de anos, o planeta foi dominado por predadores colossais. Felinos com presas do tamanho de espadas, répteis marinhos que caçavam no silêncio das profundezas, e aves gigantes, capazes de abater presas com um único golpe. Mas o tempo e o acaso os apagaram da terra, extintos, esquecidos. Até agora, no coração dos laboratórios modernos, um novo tipo de caçador desperta, criado não pela natureza, mas pela ciência. Utilizando fragmentos de DNA preservados em ossos e dentes fossilizados, cientistas estão tentando reconstruir o código genético de carnívoros extintos, criaturas que, um dia, reinaram sobre florestas, oceanos e céus. A tecnologia de extinção que combina clonagem, edição genética e espécies modernas, como mães de aluguel, promete o retorno dessas feras. Um experimento ousado e perigoso. Mas se conseguirmos trazê-los de volta, estaremos revivendo a glória da natureza ou despertando monstros que a evolução escolheu esquecer? No episódio de hoje, começamos com o lendário Esmilodon fatalis, o tigre dente de sabre, o mais icônico predador do Pleistoceno. Há cerca de 12 mil anos, ele caçava nas planícies da América, abatendo presas 3 vezes maiores que ele com um único golpe de suas presas de 20 centímetros. Agora, cientistas acreditam que esse monstro pode rugir novamente. O segredo está em fragmentos de DNA extraídos dos fósseis encontrados no asfalto de Labuin, em Los Angeles. Embora o material genético esteja degradado, avanços em sequenciamento permitem reconstruir partes de seu genoma, comparando-o ao do tigre e do leão modernos. A partir daí, o plano é usar a engenharia genética para inserir essas sequências em células-tronco de felinos vivos, criando um híbrido com traços do Esmilodon. O embrião resultante seria implantado em uma fêmea de tigre, que serviria como mãe substituta. A expectativa é que o filhote nasça com características genéticas próximas do caçador extinto, um animal de corpo robusto, mandíbula reforçada, e comportamento predatório reconstituído por instintos herdados. Mas o desafio não é apenas biológico. Recriar o Esmilodon exigirá recriar também parte de seu ecossistema perdido, garantindo que esse predador encontre equilíbrio e não ameaça. Se der certo, será o primeiro felino pré-histórico a renascer, o retorno de um caçador moldado pelo gelo e pelo tempo. O segundo predador da nossa lista é o canis de luz, o temido lobo terrível, um caçador que reinou sobre a América do Norte durante a última era do gelo. Maior e mais pesado que o lobo cinzento moderno, ele caçava em matilhas organizadas, capazes de derrubar bisões, cavalos e até jovens mamutes. Seus ossos, encontrados aos milhares nas armadilhas naturais de Labuin, ainda guardam traços microscópicos de DNA, e é nesse material que os cientistas depositam sua esperança. Diferente de outras espécies extintas, o canis de luz não tem um descendente direto, o que torna sua recriação um desafio genético sem precedentes. Pesquisadores da Universidade da Califórnia trabalham para reconstruir seu genoma, comparando fragmentos recuperados com os de lobos modernos e cães domésticos. Usando técnicas de edição como o CRISPR, pretendem inserir genes do canis de luz em embriões de lobo cinzento, aproximando passo a passo a anatomia e o comportamento do predador original. A meta é gerar um animal com o mesmo porte, musculatura densa e poderosa mordida do antigo caçador. O nascimento desse híbrido marcaria o retorno de um símbolo da cooperação e da ferocidade natural. No entanto, há dilemas éticos. Traria o homem de volta um predador para controlá-lo em cativeiro, ou devolvê-lo à natureza? A linha entre ciência e arrogância nunca foi tão tênue, e o uivo do lobo terrível talvez esteja prestes a ecoar novamente. Mas agora me diga uma coisa. Se você pudesse escolher apenas um desses predadores para voltar à vida, qual seria? O tigre dente de sabre, o megalania, ou talvez o próprio megalodon, dominando os mares outra vez? Escreve aí nos comentários qual dessas feras você gostaria de ver renascendo, e claro, já se inscreve e ativa o sininho, porque nas próximas semanas vamos explorar outras criaturas que a ciência quer trazer de volta à Terra. Nos desertos e florestas secas da Austrália Antiga, há pouco mais de 40 mil anos, reinava um predador que faria qualquer um tremer: o Varanus priscus, conhecido como megalania. Um lagarto monstruoso que podia ultrapassar 7 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos, parente distante do dragão de Komodo.
mas muito mais poderoso. Seu corpo musculoso, dentes serrilhados e saliva venenosa faziam dele o supremo carnívoro da megafauna australiana. Hoje, a ciência busca reacender essa fera adormecida. Fragmentos de ossos fossilizados preservam traços de colágeno e proteínas que podem servir como guias genéticos. Pesquisadores australianos estudam o genoma do dragão de Komodo, considerado o parente mais próximo, para preencher as lacunas do DNA perdido do Megalania. Usando edição genética de ponta, as equipes planejam reconfigurar embriões de dragão de Komodo, inserindo neles genes reconstruídos da espécie extinta. O objetivo é gerar um réptil híbrido, que combine a robustez moderna com características do antigo colosso, um experimento que poderia, literalmente, devolver à Terra o maior lagarto que já existiu. Mas o retorno dessa criatura levanta questões inquietantes. Que papel teriam predadoras em um ecossistema dominado por humanos? O Megalania, se renascer, lembrará ao mundo que a natureza sempre encontra uma forma de retomar seu lugar no topo da cadeia alimentar. Entre as sombras das florestas australianas do Pleistoceno, espreitava um caçador singular, o Thylacoleo carnifex, o temido leão marsupial. Apesar do nome, ele não era um felino, mas um parente distante dos coalas e cangurus, adaptado pela evolução para a caça. Pesava cerca de 150 quilos, possuía mandíbulas incrivelmente fortes e dentes cortantes como lâminas, capazes de perfurar ossos grossos com facilidade. Era o predador supremo de sua era, emboscando presas em silêncio absoluto. Hoje, cientistas australianos e neozelandeses acreditam que esse carnívoro possa ser o primeiro mamífero marsupial ressuscitado. Fragmentos de DNA preservados em cavernas secas do sul da Austrália estão sendo comparados ao genoma do diabu da Tasmânia e do Dunnart, pequenos marsupiais ainda vivos. Através da tecnologia de edição CRISPR, os pesquisadores planejam reconstituir partes do código genético do Thylacoleo e introduzi-las em células de um marsupial moderno. O embrião resultante seria gestado em um útero artificial, uma técnica em rápido avanço no campo da biotecnologia animal. Se o processo funcionar, o mundo verá o renascimento de um caçador perdido há dezenas de milênios. Mas a pergunta que ecoa é: o que aconteceria se o leão marsupial, moldado para uma natureza selvagem, voltasse a rugir em um mundo que já não tem espaço para predadores? Nas planícies áridas da Mongólia, há cerca de 40 milhões de anos, caminhava um predador que parecia saído de um pesadelo, o Andreusarchus mongoliensis. Seu crânio media quase 1 metro, e estimativas indicam que podia pesar mais de 1000 quilos. Com mandíbulas poderosas e dentes projetados para esmagar ossos, era um dos maiores mamíferos carnívoros terrestres já conhecidos. Pouco se sabe sobre sua aparência completa, pois apenas um crânio foi descoberto, mas esse único fóssil bastou para inspirar gerações de cientistas. Hoje, a biotecnologia tenta decifrar seu mistério. Fragmentos de proteínas preservadas nos fósseis estão sendo analisados para identificar parentes genéticos vivos. Estudos recentes sugerem que o Andreusarchus está mais próximo dos hipopótamos e das baleias do que dos carnívoros modernos. Com base nisso, pesquisadores planejam reconstruir seu DNA ausente usando o genoma do hipopótamo como molde. Em laboratório, células editadas poderiam dar origem a um embrião híbrido capaz de recriar parte da biologia do antigo caçador. A gestação ocorreria em um útero artificial, controlando o desenvolvimento passo a passo. O desafio não é apenas genético, mas ético. Estamos prestes a recriar um animal que o tempo apagou, e a natureza não quis repetir. Se um dia o Andreusarchus abrir novamente seus olhos sobre a Terra, o mundo testemunhará o retorno de um predador, que pertenceu a uma era em que o poder era medido pela força da mandíbula. Nas vastas tundras congeladas da Eurásia, há mais de 30 mil anos, reinava um predador majestoso, o Panthera espelar, o leão das cavernas. Maior e mais robusto que o leão africano, ele caçava mamutes jovens, bisões e renas, movendo-se em silêncio absoluto sob o vento gelado. Seus fósseis, descobertos congelados na Sibéria, trouxeram uma surpresa extraordinária: tecidos moles e fragmentos de DNA preservados, quase intactos pelo gelo. E é esse material que hoje alimenta o sonho da ressurreição. Cientistas russos e japoneses trabalham em conjunto para reconstruir o genoma completo do Panthera espelar,
utilizando como base o DNA do leão moderno. Com a técnica de edição CRAL-SPRE, as sequências recuperadas estão sendo inseridas em células de leões africanos, recriando genes responsáveis pela pelagem espessa, o porte avantajado e o metabolismo adaptado ao frio. O próximo passo será gerar embriões híbridos e implantá-los em fêmeas de leão, dando origem a filhotes que carregariam parte da essência genética do antigo caçador. Se nascerem, poderão ser os primeiros leões a rugir novamente sob a neve, após milênios de silêncio. Mas por trás da façanha científica há um dilema: estamos restaurando a natureza perdida, ou fabricando uma nova? O leão das cavernas pode retornar e com ele, o eco selvagem de uma era em que o frio moldava reis, e a sobrevivência dependia das presas e do instinto. Durante o Pleistoceno, nas vastas planícies geladas da América do Norte, caminhava uma sombra gigantesca, o Arctoducimus, o urso de cara curta. Erguido sobre as patas traseiras, podia atingir mais de 3,5 metros de altura e pesar quase 1 tonelada. Era veloz, territorial e carnívoro oportunista, capaz de dominar qualquer competidor. Sua mordida esmagava ossos, e seu olfato detectava carniça a quilômetros. Extinto há cerca de 11.000 anos, ele foi vítima do aquecimento pós-glacial e da expansão humana. Mas fragmentos de ossos encontrados em cavernas congeladas do Alasca mantêm viva a possibilidade de seu retorno. Pesquisadores americanos estão sequenciando o DNA desses fósseis e comparando-o ao do urso pardo e do urso polar, seus parentes vivos mais próximos. O plano é recriar as partes ausentes de seu genoma e inseri-las em células de urso pardo, por meio da edição CRAL-SPRE, gerando embriões híbridos com características do Arctodus. Esses embriões poderiam ser implantados em fêmeas de urso modernas, resultando no nascimento do primeiro descendente direto do urso pré-histórico. O projeto enfrenta críticas éticas, mas promete revelar segredos sobre adaptação e força. Se o urso de cara curta voltar a caminhar, ele se tornará um lembrete vivo do poder e da brutalidade da natureza, um fantasma das geleiras despertando em um mundo que talvez já não esteja preparado para recebê-lo. Há cerca de 80 milhões de anos, nas margens pantanosas que cobriam a América do Norte, o verdadeiro senhor das águas não era um dinossauro, mas um réptil colossal, o Deinosuchus. Medindo até 12 metros de comprimento e pesando quase 9 toneladas, esse crocodiliano pré-histórico caçava emboscando gigantes. Fossilizados, seus crânios mostram marcas de dentes em ossos de hadrossauros, prova de que dinossauros estavam em seu cardápio. Hoje, cientistas vislumbram a chance de trazer de volta essa fera dos pântanos. Estudos de DNA de crocodilos modernos revelam uma surpreendente proximidade genética com o Deinosuchus, permitindo que especialistas tentem reconstruir seu genoma a partir de comparações evolutivas. Usando a edição CRAL-SPRE, pesquisadores buscam reativar genes adormecidos presentes em espécies vivas, genes que controlam o tamanho, o crescimento ósseo e o padrão de escamas. O objetivo é criar um embrião de crocodilo com mutações que reflitam as características ancestrais do gigante Cretáceo. A gestação ocorreria em ovos artificiais, incubados sob condições controladas, para reproduzir o calor e a umidade do antigo ambiente subtropical. Mas o retorno desse predador levantaria dilemas profundos. Seria possível conter um animal capaz de devorar um tiranossauro? O Deinosuchus, se renascer, lembrará ao mundo que o verdadeiro monstro dos dinossauros estava nas águas, esperando em silêncio, e a ciência, agora, está prestes a quebrar esse silêncio. Nos oceanos do Mioceno, entre ondas mornas e azuis que cobriam o planeta, reinava o mais colossal predador de todos os tempos, o Otodus megalodon. Com até 18 metros de comprimento e mandíbulas capazes de partir uma baleia ao meio, ele era o verdadeiro senhor dos mares. Nenhum ser vivo o enfrentava impunemente. Hoje, milhões de anos após seu desaparecimento, cientistas começam a decifrar o código de seu poder. Fragmentos de proteínas e microcristais de esmalte encontrados em dentes fossilizados revelam pistas genéticas que estão sendo comparadas ao DNA do tubarão branco, seu herdeiro moderno. Com o auxílio da engenharia genética, pesquisadores buscam reconstruir as sequências responsáveis pelo crescimento descomunal, pela densidade óssea e pela resistência da cartilagem.
A proposta é usar embriões de tubarão branco como base, inserindo neles genes modificados que reativem características ancestrais. Esses embriões seriam cultivados em tanques marinhos controlados, simulando as condições oceânicas do passado. Embora a chance de reviver um megalodômporo ainda seja pequena, um híbrido geneticamente aproximado pode um dia nadar novamente uma fusão entre passado e presente, ciência e instinto. Mas a questão permanece: o mundo moderno teria espaço para um predador tão colossal? Se um dia esse titã voltar a cortar as águas, seu rugido submerso lembrará que o oceano sempre pertenceu aos que nasceram para caçar. Nas montanhas e vales da Nova Zelândia pré-histórica, dominava um caçador das alturas, o Heraetus morei, a temida águia de Hashi. Com envergadura superior a 3 metros e garras do tamanho de punhais, era capaz de derrubar presas que ultrapassavam 200 quilos, incluindo o gigantesco moa, ave sem asas que reinava nas florestas. Seu voo era silencioso, seu ataque fulminante, um verdadeiro predador coroado pelos céus. Extinta há menos de 700 anos, vítima direta da caça humana e do desaparecimento de suas presas, essa ave ainda possui um trunfo raro, DNA bem preservado em ossos e penas encontrados em cavernas secas. Pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, já sequenciaram grande parte de seu genoma e o compararam ao da águia australiana, sua parente mais próxima. O plano é reintroduzir genes específicos do Hashi Ingal em embriões de águias modernas, recriando o tamanho, a estrutura óssea e a plumagem que definiram a espécie. A incubação seria assistida por técnicas de biologia reprodutiva e por drones que simulam o calor e o movimento de ninhos naturais. O renascimento da águia de Hashi seria o primeiro passo para devolver à Nova Zelândia o ápice de sua antiga cadeia alimentar. Mas, como toda criação poderosa, também traria o dilema do equilíbrio. O que acontecerá quando o céu voltar a pertencer a um caçador que não teme nada? Há cerca de 100 milhões de anos, nas margens quentes e lamacentas do norte da África, caçava um monstro diferente de todos os outros, o Spinosaurus aegyptiacus. Com quase 15 metros de comprimento, mandíbula repleta de dentes afiados e uma enorme vela óssea erguida sobre o dorso, ele era o senhor dos rios do Cretáceo. Ágil na água e temível em terra, o Spinosaurus caçava peixes gigantes e até pequenos dinossauros que se aproximavam demais da beira. Extinto há milhões de anos, agora ele se torna alvo de um dos projetos mais ambiciosos da biotecnologia moderna. Fragmentos de colágeno encontrados em fósseis do deserto do Saara estão sendo estudados para decifrar partes de seu código genético. Pesquisadores planejam combinar essas informações com o genoma de crocodilos e garças, considerados seus parentes evolutivos mais próximos, reconstruindo digitalmente o DNA perdido. O passo seguinte seria gerar células embrionárias compatíveis e cultivá-las em um ambiente artificial, simulando o metabolismo e a temperatura da era Cretácea. O objetivo: recriar, ainda que parcialmente, um predador anfíbio com instintos e estruturas semelhantes ao Spinosaurus original. Mas sua volta traria perguntas inquietantes. O que aconteceria se um caçador adaptado para dominar rios inteiros voltasse em um mundo que mal compreende suas próprias águas? O Spinosaurus, se despertar, será o símbolo máximo do poder e do risco de desafiar os limites da vida e da extinção.